Sabe quando você começa a evoluir o shape, aquela linha no abdômen aparece, a vascularização começa a aumentar, só que tu ainda não tá naquele ponto que tu quer, tu ainda não tá gigante, mas tá no caminho. Essa é uma das sensações melhores que tem, porque a gente vai pro treino com aquela motivação enorme, com sede mesmo. E eu lembro que quando eu tava nessa fase de começar a ter resultado pra caramba, parecia que a cada treino que eu fazia, cada um era melhor que o outro. Eu sentia cada vez mais a sensação assim, pô, quero mais, quero mais. É aquela fase que a gente começa a se apaixonar pela musculação. Mas, meu caro colega, nem tudo são flores. É comum depois que você passa desse processo, você começa a diminuir a quantidade de resultado que você ganha a cada semana. E, cara, acredite, você vai ouvir de tudo que é opinião sobre isso. A maioria dos caras, quando começa a parar de evoluir do jeito que evoluía, começa a achar que chegou no limite natural. Mas eu vou te falar uma coisa. Opção 1. Talvez você realmente chegou no limite natural. Mas tem a opção 2. Talvez você só não está conseguindo extrair mais resultado por causa do treino que você faz. Ou seja, você não chegou no seu limite, mas no limite que o seu treino que você faz consegue te levar. Aqui vai o primeiro ensinamento. Quanto mais avançado você é, mais elaborado tem que ser o treino. E quanto mais avançado você é, mais demorado é o resultado. Isso acontece até com o hormonizado. Imagina só com o natural. E tem uma outra coisa. Quando o cara é hormonizado, ele tem uma margem de erro para treino muito maior. Você pode ver que vários fisiculturistas nem ligam muito para o treino, mas continuam sendo muito grandes. Porque eles têm dieta boa e usam uma quantidade muito grande de hormônio. Mas quanto mais normal é a pessoa, mais natural e ela não tem toda essa estrutura por trás, mais elaborado tem que ser o treino para que ela consiga manter os resultados dela. Quando você está numa fase de cutting, você também não pode fazer um déficit calórico muito grande porque tu tem chance de perder massa muscular. E no bulking também tem um problema, porque se você tenta abusar demais de calorias, é provável que você só fique gordo e inchado. E músculo você não ganha nenhum. Bom, no treino segue mais ou menos a mesma lógica, você tem que ter um meio termo. Se você dá um estímulo muito inferior a que você precisa, aquele famoso treino fofo, provável que você realmente vai parar de ter resultado e não vai ver mais resultado na sua frente. Mas se você vai para o outro extremo e muito porra louca de fazer tudo que dá e chega até se matar, provável que você também seja estagnado pela fadiga. E aí, você também tem um problema. É o famoso overtraining. Vamos falar um pouco sobre isso mais adiante. Um grande problema do brasileiro hoje é quando chega num shape mediano, que é aquele shape que o cara olha e fala, pô, esse cara treina. Mas ainda não é aquele shape impressionante. Por que o cara não consegue chegar nisso? É porque ou o cara tá num extremo de fazer um treino fofo, ou o cara tá no outro extremo de ser muito porra louca e não pensar no que tá fazendo. E também tem aquele cara que ele é só perdido. Ele tenta fazer meio que de tudo. Ele tenta talvez mudar um pouco de divisão, às vezes ele tenta mudar um exercício ou outro, achando que vai tentar melhorar, mas no final das contas, até ele consegue achar, não, esse aqui pega um pouco mais, não sei o que, mas no final das contas o resultado não muda. Mas e aí, o que faz? Bom, eu não vou ficar aqui falando abobrinha, eu vou trazer exemplos para vocês de um natural e o outro hormonizado, para ser justo com todo mundo. O Luiz aqui, por exemplo, ele começou comigo falando que fazia de 3 a 4 exercícios para cada agrupamento muscular e de 3 a 4 séries para cada exercício desse. Então dava uma média entre 10 até 16 séries semanais para cada grupo muscular. É uma média moderada aí, não é muito alta, mas também não é um volume baixo. Só que eu percebi que ele precisava de mais progressão, ele estava estagnado, o treino dele não permitia que ele conseguisse progredir carga, repetições e até mesmo não via que ele conseguia evoluir mesmo com um volume moderado assim. E olha o resultado dele depois de algum tempo. E você pode pensar, pô, agora tu fez um treino super elaborado. Na verdade, o que eu fiz foi diminuir o volume de treino e conseguir fazer com que o treino dele permitisse a progressão. Eu vou dar outro exemplo. O Jean é esse cara aqui. É um exemplo muito parecido. Ele trabalhou com um número de volume muito maior, chegava a mais que 20 séries, chegava até próximo de 30 séries semanais. Detalhe, o Jean é um men's physique e estava buscando a competição. E é natural que os atletas acreditam que precisam de volumes muito maiores para chegar melhor na competição. Nós utilizamos um volume mais baixo e olha a evolução desse cara. Eu dei esse exemplo, mas pode ser que o seu caso seja diferente. Por exemplo, se você é um cara que já está progredindo carga, é possível que seja o contrário. Você precisa de um estímulo maior, seja aumentando o número de séries ou até mudando a forma que você coloca a distribuição desse treino. Talvez aumentar a frequência, ou talvez colocar algum tipo de técnica avançada a mais para dar aquele estímulo complementar. E aí fazer um volume mais alto, talvez usando séries na reserva, utilizando
essas técnicas que a gente pontualmente coloca, mas sempre pensando, por que eu estou colocando isso? Se você ainda não sabe o que eu estou falando, tu pode acessar aqui o canal da Overhead e ver os nossos vídeos de treino. Eu exemplifico na prática tudo isso que eu estou falando, não é teoria não. A gente tem vídeo pra caramba falando sobre isso. No método da Overhead, eu coloco 2 atributos muito importantes para você conseguir evoluir o shape. O primeiro é ter técnica de movimento. Não adianta nada você ter carga, você ter uma distribuição de volume, não sei lá, se você não consegue fazer o movimento correto e direcionar o estímulo para onde você precisa. Técnica de movimento errada não é conseguir ter mais carga ou botar mais peso na barra. Na verdade, o que você está fazendo é só perdendo carga. É fazer com que aquela carga toda que você coloca vai para um lugar errado. E aí não adianta nada. E depois de ter a técnica apurada, aceitável, ok, aí você vai para a progressão. Progredir 1 quilo, uma repetição, pouco a pouco a cada semana, sempre mantendo a técnica afiada. E para você conseguir progredir com boa técnica, você vai precisar de um volume adequado. Se você botar um volume muito maior, você vai estar tão fadigado que você não vai conseguir fazer boa técnica e nem progressão. E se você fizer um volume muito baixo, nada adianta, porque você pode até progredir, mas aí se não dá estímulo suficiente para o seu músculo crescer, não adianta de nada. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Calcula aí qual que é o volume semanal que você faz por grupamento muscular. Eu faço peito 2 vezes por semana, 3 exercícios de 3 séries. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 2 sessões, então vai dar 18 séries semanais. Coloca aqui nos comentários quantas séries em média você faz por semana. Só que por que isso é importante? É importante que você entenda. Por que é importante saber esse número? Porque talvez 18 séries seja muito ou pouco para você. Pode ser que aconteça que essas 18 séries, aquelas primeiras 3 do treino que você faz, elas são muito boas, você faz com muita força, com progressão, você consegue muito bem. Só que as últimas, cada vez que se aproxima do final do treino, você vai perdendo força, vai ficando cada vez mais fraco. E essas últimas séries, elas não importam tanto para hipertrofia porque elas são muito largadas, elas são meio que feitas para cumprir tabela. É o que a gente chama de junk volume. E cada pessoa vai ter um limiar dizendo que até certo ponto vale a pena ir e depois é melhor parar e ir para casa. Inclusive, é por isso que a gente fala que quando a gente tem um ponto fraco, é melhor que a gente coloque por primeiro no treino. Porque as primeiras séries são aquelas que a gente vai ter mais gás, né, mais força para conseguir executar com mais técnica e mais progressão. Além disso, quem é natural sabe, né, que tem uma recuperação mais lenta que um harmonizado. Então você vai ter que cuidar esse número semanal. Porque se você não consegue recuperar de um treino para o outro, é provável que a sua progressão vai uma hora empacar e os seus resultados também. E pessoal, chegamos aos nossos 18 mil inscritos. Eu fico muito agradecido para você estar acompanhando. Detalhe, pessoal, o nosso canal não tem conteúdo apelativo, o nosso canal não faz clickbait, a gente não tem padrinho na mídia, estamos sempre aqui com a base na ciência e na prática, mostrando conteúdo de treino para vocês e tudo que envolve a musculação. Além disso, hoje, nesse dia que a gente está lançando esse vídeo, que se não me engano é numa quinta-feira, é o meu aniversário. E para comemorar não só isso, mas também os 18 mil inscritos, a gente vai abrir vaga no Team Overhead. A consultoria da Overhead está de vagas abertas. Você vai aqui no link da descrição e vai ter vários planos para você poder comparar e ver qual que mais se encaixa para você. Quando você começar a ver o treino de uma forma mais elaborada e um pouco mais inteligente, você vai ver que o treino que você fazia era o limitante para que você conseguisse mais resultado, e não o limite natural. E esse papo de limite natural vai para um outro vídeo, beleza, pessoal? Então, se você ainda não é inscrito, botãozão gigante aqui, se inscreva e fortalece com o seu like para a gente continuar trabalhando com informação de qualidade para todo mundo aqui do YouTube. Tamo junto? Valeu, um abraço a todos e até a próxima.